Graça e paz, igreja. Amém. Eu amo muito essa igreja, eu amo os pastores daqui. Não estou enxergando a Paola e o Gabi, mas eu estou incluindo vocês nessa. Muito do que eu carrego hoje, as marcas que eu tenho, aquilo que eu transbordo, foram coisas que eles já derramaram sobre a minha vida. Então, eu sempre vou ter um carinho muito especial para essa igreja. Queria honrar também a vida dos meus pastores que estão aqui hoje, me liberar. Apoiam o meu ministério, acompanham a vida do meu esposo. Da outra vez ele não veio, hoje ele veio. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Amém? Conhecido esse, né? Lá no versículo 1, diz assim: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai, que está nos céus. Quando, pois, você for dar uma esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como se fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechado a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, que o Pai de vocês, que sabe que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Também não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Espírito Santo, que você venha continuar fluindo neste lugar. Eu declaro que nós não aceitamos aqui permanecer com o coração endurecido diante da sua presença, diante daquilo que o Senhor quer falar e ministrar. Deixe os nossos ouvidos sensíveis à sua voz, à sua palavra, à sua correção. Que nossa mente agora esteja totalmente voltada para ti, Deus. Que nós possamos nos preocupar somente em te entregar o culto que o Senhor merece, somente em escutar aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. E nós não aceitamos sair daqui hoje da mesma forma que nós entramos. Mas eu declaro que nós vamos sair daqui com mais sede de ti, com um desejo incessante de te buscar cada vez mais no nosso secreto. Que nós vamos sair daqui com um desejo e com a necessidade de aprofundar as nossas raízes na sua presença, na sua pessoa, para gerar os frutos que o Senhor espera de nós, Pai. Em nome de Jesus, esteja pareando sobre esse lugar, esteja tocando cada coração que está aqui. Comece a tocar cada mente, cada ouvido, e que o Senhor venha falar hoje o que cada um aqui espera ouvir de você e o que o Senhor quer que eles ouçam, Pai, em nome de Jesus. Podem se assentar. Agora eu lembro de mandar as pessoas sentarem, mas eu sempre esqueço.
Eu vou ler alguns versículos, mas não precisam abrir, tá bom? Lá em Lucas 5, no capítulo 17, no versículo 17 vai dizer assim, 16. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6, 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais também deu o nome de apóstolo. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Sabe, eu questionei extremamente essa palavra quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque eu confesso que não é o tipo de palavra que eu costumo ministrar. Geralmente eu gosto de trazer como se fosse um estudo bíblico, porque eu gosto de estudar, ou eu sempre vou para um lado das emoções, vamos dizer assim, é automático. Mas eu comecei a ler um livro recentemente, e ele se chama Invisível. E na capa dele já está: O Poder do Invisível em um Mundo em que Tudo Precisa Ser Visto. Esse livro, não terminei ele ainda, mas ele tem me dilacerado. Porque a autora conta uma história de vida dela mesma, de uma pessoa que cresceu na igreja, que sempre achou que precisava fazer a obra de Deus e ela procurava dar frutos e ter sucesso e êxito nisso. Ela tinha um projeto nas escolas já que ela chamava Conversão dos Jovens de Coração Endurecido. Já pegado. E ela tinha êxito nisso que ela fazia. Ela convertia esses jovens na escola, faziam células. Eu chamo de célula. Fora do Brasil, já não sei como é que funciona. E ministrava essas pessoas, levava para um encontro, para um retiro, que ela servia, que lá ela realmente via eles aceitando Jesus e se batizando, e quando ela saía, ela via a transformação na vida deles. Só que chegou num nível que essa autora, ela começou a questionar aquilo que ela estava vendo, já não era mais o suficiente para ela. Ela já tinha feito isso muitas vezes. Ela já tinha alcançado sucesso nisso. Para ela, ela precisava de mais. Já não bastava aquelas almas que ela tinha ganhado. E ela falou que ela foi esfriando nesse momento. Que aquilo já não queimava mais no coração dela. Que aquilo já não chamava mais atenção como era no início. Ela já não tinha mais vontade de ficar escutando as histórias daquelas pessoas. Porque já não tinha um lugar ali no coração dela. Outras coisas começaram a entrar. Ela diz que ela começou a perceber que ela começou a se afastar de Deus, porque na cabeça dela, Deus a amava porque ela servia e tinha frutos. Porque ela tinha ganhado muitas almas, porque ela tinha convertido aqueles jovens, porque o reino estaria muito feliz. E para ela, Deus era isso. É como se estivesse dando um emprego para ela e anotando os resultados. E avaliando quando ia caindo. Quando a gente sabe que não é. Ela desistiu desse ministério, entregou tudo. Acabou se afastando da igreja. Acabou parando de fazer a faculdade que ela estava fazendo na época. E ela falou que ela trabalhava em uma loja de roupas de cama, enxoval, esse tipo de coisa. E lá ela se sentia humilhada. Porque ela já tinha alcançado patamares com Deus que para ela, nossa, era elite, ela era super admirada. Só que no fundo, no íntimo dela, no coração dela, ela sabia que algo estava errado. E ao mesmo tempo que ela estava enfiada naquela loja, pequenininha, onde ela se sentia humilhada, onde ela se sentia esquecida, Deus começou a ir ao encontro dela. Ela disse que ela se incomodava quando passavam pessoas conhecidas ou até as pessoas que ela ministrou, que ela apresentou Jesus. Ela falava que quando as pessoas iam, ela tinha vontade de se esconder, porque ela se sentia fraca.
como se ela não fosse tão mais respeitada e admirada por aquelas pessoas por não estar fazendo o que ela fazia antes, por ela estar simplesmente trabalhando em uma loja. E ela falou que chegou num nível em que ela sentiu no espírito dela que Deus começou a mandar ela voltar do início. E lá naquela loja, no momento em que não entrava nenhum cliente, ela pegava a Bíblia, que ela já tinha lido 5 vezes, e começava a ler de novo. E daí ela pegava um versículo por dia e ela começava a meditar naquele versículo. E ela relata que ela começou a entender que ela não conhecia Deus, mesmo tendo anos de conversão, mesmo tendo ministrado, pregado o amor de Jesus, convertido pessoas, ela não conhecia Deus. E ela diz que ela simplesmente teve a certeza que ela não conhecia Deus, porque aos olhos dela, na visão dela, Deus não a amava se ela não estivesse fazendo algo, se as pessoas não estivessem vendo ela entregar aqueles frutos. Ela conta toda a trajetória de que ela realmente encontrou Jesus naquela lojinha, de que a vida dela foi mudando e que ela começou a aprender que ela era forjada no secreto e que ela era grande naquele lugar, naquela lojinha, que ela se sentia fraca, que ela se sentia humilhada, que ela se sentia insegura. Deus começou a gerar uma raiz profunda nela ali. Anos depois ela casa e ela quer muito ter filhos, mas ela tem problema para engravidar. Ela perde gestação e novamente ela se sente afastada de Deus. E Deus novamente começa a ministrar sobre ela raízes profundas. E ela vai aprendendo. Ela começa a adotar crianças, ela tem vários filhos adotivos. Ela deixa a faculdade super requisitada que ela fazia, trabalho, para servir em casa, para cuidar da família dela. E naqueles dias que quem é mãe, quem é dona de casa, quem é casada, até as adolescentes que têm que ir trabalhar, todo dia arrumando a casa, vai saber, você varre e no outro dia você tem que varrer de novo. Você lavou louça, dá 10 minutos, você tem que ir lá e lavar de novo, porque tem louça na pia, porque você cozinhou. Eu odeio isso também, mas Deus está me tratando. Você coloca a roupa na máquina, lava, estende, passa tudo certinho, sabendo que 24 horas vai estar tudo no cesto de roupa suja de novo. Parece que é um ciclo vicioso, sem fim. Hoje em dia eu aprendi que é vida. Se a sua casa está bagunçada, é vida. Tem vida ali. Eu ministro isso sobre mim. Mas ela se pegou nesse ciclo de cuida de criança, levanta, faz café, limpa a casa, volta no outro dia, toda a mesma coisa. E ela não tinha o tempo dela de sentar, meditar na palavra e ter tempo com Deus. E daí Deus começa a mostrar para ela, que ela começa a falar, né? No momento em que eu estava na máquina de lavar, eu falei, Deus, estou me sentindo fraca. E eu ouvi um silêncio. E de repente, nesse silêncio, Deus falou, eu amo a sua fraqueza. E eu entendi que às vezes ficar em silêncio é ouvir o que Ele quer me falar. E eu comecei a meditar no versículo que dizia, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ela começa a história de um Deus que trabalha no invisível. E daí a gente entra no Sermão do Monte. Quando Jesus vai mostrar para os discípulos, ensinar como orar, ele ressalta inúmeras vezes, faça em secreto. Não faça como fazem os hipócritas e os fariseus, gritando nas esquinas do templo, santo, Yahvé, Deus, mas faça em secreto. E nos outros versículos que fala, Jesus se retirava para orar. Jesus ia ao deserto para orar. Ele não só ensinou, mas ele deu o exemplo do que ele fazia para ter o relacionamento com o Pai. E em todos esses versículos, eu só peguei a parte que ele se retirava para orar. Mas se você for estudar, se você for se aprofundar, nesse momento, ou Jesus acabou de realizar um milagre e está indo orar, ou ele está indo realizar um milagre, uma cura, algo sobrenatural, e ele ora antes. Porque em João ele vai dizer que ele só obedece ao Pai. Ele só faz aquilo que o Pai lhe pede. Que ele trabalha com propósito e não por demanda. Às vezes era uma pessoa curada,
Mas aquele era o propósito. E era assim que Jesus se movia. E de tanto ele fazer repetidas vezes isso, de sair, se retirar, orar e buscar a Deus no secreto, os discípulos olham e falam: Senhor, nos ensina a orar. Eu acho que minha visão, tá? Não estou falando heresias. Minha visão, opinião minha, que eles vendo tudo que Jesus realizava e que todas as vezes que Jesus ia fazer algo, ele se retirava e ficava com o Pai, eles começaram a associar. Opa, tem um segredo aí, tem alguma coisa. Também quero. Que é o que a gente faz. Quero descobrir. E Jesus ensina. Só que ele começa falando: orem Pai Nosso. E aí que entra o começo de você, vamos dizer assim, simplificar o secreto. Você não está chegando lá para falar com o Rei, com o Senhor dos Senhores. Você está chegando lá para se relacionar com o seu Pai. De tudo que Jesus veio fazer aqui, ministrar sobre nós, nos salvar, enfim, o que ele mais reforçava era que ele não queria nos apresentar o Deus soberano, mas o Pai. Eles queriam que os discípulos entendessem que não era aquele Deus que eles tinham aprendido até hoje através da boca dos fariseus, mas que era o Pai com quem ele se relacionava. Aquele Pai que só ele conhecia, o Filho que somente o Filho conhecia. Ele pregava sobre o relacionamento com o Pai e ainda reforçava que quem estivesse nele estaria com o Pai, se relacionaria com o Pai. Eu acho que todos, sem exceção, acredito eu, já passaram por um período em que você não se sente digno de se achegar a Deus no secreto. Ou aconteceu algo e você se sentiu culpado, ou você esqueceu um dia, daí chega no segundo, você já fica meio achando que Deus está te julgando. Aí você vai dando pequenos passos e vai se afastando. Ou você quer se achegar a Ele como Rei e não como Pai, com quem você tem intimidade, aquele que te vê, aquele que te conhece, independente do que você fez, independente de como você está agindo, independente de como você está se sentindo, independente se você vai chegar naquele momento no seu secreto e só ficar em silêncio. Ele é o único Pai que vai te ver. Você pode ter o melhor pai do mundo aqui na Terra. Ele ainda assim não vai te ver 100%. O único pai que vai te ver 100%, rasgado no secreto, é Deus. E daí, para chegar nesse caminho, a gente acaba criando vamos fazer um checklist lá do que você precisa para você estar ali. Quando, na verdade, é algo simples. Mas, ao mesmo tempo, uma luta para nós. Porque daí vem todo o turbilhão de coisas que você tem para fazer o dia inteiro, todos os dias. Não vou falar para ninguém erguer a mão. Mas quantos aqui já esqueceram de orar? Ou estava no meio da oração, passa um mosquito aqui e você... Ui! O celular vibrou, você lembra de um compromisso que você tinha. Ou passou ali 15 minutos de oração, aí a cabeça já começa devagar, você fala, nossa, nem sei mais o que eu falo. Aí você já começa a pensar em outra coisa. Eu já estou aqui, vou me confessar. Eu já dormi orando. Falei, não vou de joelho aqui no chão, não. Deitei na minha cama, bonitinho, comecei, nem lembro onde é que eu parei. Fui. Só que quando você está no que é externo, isso não acontece. Nunca aconteceu de eu estar pregando ou fazendo alguma coisa e falar, nossa, o que eu estava fazendo? Como é que eu cheguei aqui? É muito mais difícil você conseguir tirar um tempo de oração de 1 hora do que realizar uma pregação ou um devocional para outras pessoas de 1 hora. Porque automaticamente o seu cérebro está pensando o quê? Existem outras pessoas me olhando.
O que vão pensar de mim? E se eu durmo aqui? Se você tem certeza que você vê alguém dormindo aí, você vai dar uma olhadinha e falar, ih, dormiu. Já tem um julgamentozinho. Você não vai fazer externamente, aos olhos de todo mundo, aquilo que você faria no secreto. Você não vai tirar um tatuzinho do nariz do nada. Todo mundo já fez isso. Revelação, brincadeira. Mas você não vai fazer porque tem pessoas te observando. Porque você sabe que vão ter opiniões sobre aquilo. Então, ao externo, ao que está no altar, ao que está aos olhos de outras pessoas, você vai tentar ser o mais perfeito possível. Você vai aparentar que você está cheio do Espírito, que você lê a Bíblia todos os dias, que você ora, você está ali firme e forte, que você não está pecando. Só que no secreto, não tem como esconder daquele que te vê. Eu não sou a mesma pessoa que eu sou aqui com todos vocês me olhando, como eu sou no secreto. Eu não sou 100% eu aqui. Eu não sou 100% eu em um story do Instagram. Eu sou 100% eu quando eu estou na minha casa, cansada de ir para o trabalho, voltar da faculdade, e faz janta, e cuida da casa, e volta e vai para a igreja, descabelada, falando com Deus o quanto às vezes eu também estou me sentindo fraca. Levando uma verdade para o meu secreto com Ele, sem chegar dizendo, ai, grande Deus, quero te honrar e te pedir. Não, sendo sincera, porque Ele é o meu Pai, Ele soube, Ele viu o que eu passei o dia inteiro, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu almejo alcançar. Ele vê como as minhas raízes estão. Ele vê o que eu vou passar lá na frente e o quanto eu vou precisar ter as raízes aprofundadas e fincadas para conseguir permanecer. E esse é um problema da nossa geração hoje. As coisas vão se tornando padrão, elas vão se tornando cultura. Em que se o culto está muito quietinho, hoje não foi bom. A gente quer intensidade. A gente quer o mover, a gente quer o fogo. Para a gente falar, nossa, fui cheio. Hoje foi uma bênção. A gente não quer vir entregar um culto para Deus. A gente quer vir receber uma resposta. A gente quer vir ser cheio. A gente não quer vir e alimentar outras pessoas. A gente quer ser alimentado. A gente quer palavra boa. Isso aí eu aprendi na raça. Você fala, nossa, eu quero uma pregação hoje top. Até chegar lá com o nosso querido Paulo falando, quem tem fome, come em casa. Eu falei, E daí eu aprendi que às vezes você vai estar sentado aí e a pessoa do seu lado, ela vai estar com fome. Em algumas questões vão entrar pessoas que você nunca viu na sua vida que está desnutrida. E se você veio aqui com fome também, só querendo comer, só querendo ser alimentado, às vezes uma pessoa que está aqui só cheio para derramar sobre outras pessoas, não vai ser o suficiente para todos. Não seria muito mais simples a gente ter se alimentado no nosso secreto? A gente ter buscado? E está se tornando normal. Você só é super abençoado e super cheio do Espírito se você está postando que você está fazendo o seu devocional todos os dias no Instagram. Se você está sendo visto por alguém. Porque eu duvido que quando você está na sua vida ordinária, você se sinta 100% importante, todos os dias. Como seria enquanto você está servindo, enquanto você está sendo visto. Às vezes, quando as pessoas te dão aquele elogio,
Essa parte eu não gosto muito, porque eu não sei receber elogios. Mas tem pessoas que têm essa necessidade, que não é saudável. Mas vai gerando um ego, vai gerando um hábito de só buscar e só se contentar com aquilo que está exposto, com aquilo que está externo, em dar frutos, em querer ser a sua melhor versão, a parte calma, a parte amável, a parte simpática, no externo. E no seu íntimo, às vezes até com as pessoas que conhecem você intimamente, aí você joga tudo. Simplesmente porque às vezes o teu secreto está meio bambo. A pastora, acho que Kelly Subirá, não vou me lembrar agora exatamente, ela tem uma frase que ela fala que a nossa melhor versão é forjada no secreto. Isso é muito real. E nessas horas eu começo a entender o reino de ponta cabeça. E se você, saindo um pouquinho, se você acha muito difícil Deus falar com você, ou você ser ministrado automaticamente por Deus, eu te desafio a contemplar realmente a criação de Deus. A contemplar um ser humano, a contemplar como são formados os frutos, as árvores, tudo. Porque todo o processo é interno, nada é externo. Tudo que gera vida, tudo que gera cura, tudo que alimenta é forjado e é formado internamente. Você só vê quando está pronto. Você só tem acesso quando está pronto. Quando está gerando uma vida no seu útero, para as mulheres. Oh, Matias. Aquilo é interno. Você pode fazer o ultrassom que for. Você não vai ver tudo. Você não vai ver 100%. Só Deus. Mas ali está sendo gerado e formado uma vida. Às vezes com dificuldade, às vezes com dores, mudanças, meses, dificuldades, até chegar uma vida. Quando você está vendo uma pessoa passar por um processo de cura, de um câncer, uma cirurgia, algo, medicação, tudo que é feito, você não vê externamente, porque é interno. Você só vê o resultado quando a pessoa está melhorando. Não tem como você ter um raio-x que mostra todo o processo lá, a medicação agindo e curando ela. Terapia, gente. Suspeita. A pessoa vai, abre os traumas que ela tem, abre as dificuldades que ela tem, reconhece, se conhece em conflito. Porque nenhuma cura vem tranquila e de graça. Mas é no secreto, só com aquela pessoa que está te ajudando. Com aquela pessoa que está te guiando, que está te mostrando. E geralmente quando você vai fazer terapia é porque você não se abre facilmente com as outras pessoas. Você não sai falando dos seus medos, dos seus traumas. As pessoas só percebem o quanto aquilo está gerando resultado em você quando você começa a mudar. Quando começa a ser externo, o seu semblante mudando, a depressão indo embora, você não sendo mais ansioso. Mas o processo para chegar em tudo isso, aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na terapia, ninguém viu. A gente vê árvores lindas que dão sombra, que dão frutos. Mas a gente não vê o processo que é para ela fincar raízes, para ela crescer, o vento que ela aguenta, a tempestade que vem sobre ela, as chuvas, o frio. A gente come o fruto. Mas tudo que alimenta, que gera vida e que cura, começa a ser forjado internamente. E daí a gente chega em um culto e a gente quer o fogo. E daí a gente está em uma geração, e glória a Deus por isso, que acredita no avivamento. E que quer o avivamento. Que quer ver o Brasil realmente sendo o celeiro das nações. Só que daí a gente só quer esse avivamento no externo. Quando, se na verdade você for pesquisar a história de todos os avivamentos que tiveram pelo mundo, tudo começou
com alguém buscando no secreto e transbordando em outras pessoas. A gente vê a história de John Wesley, mas ele foi forjado pela mãe dele, orando horas por dia no secreto. E daí a gente vê os frutos que ele colheu, a gente viu os frutos que ele deu. Mas existia alguém forjando ele, existiam raízes profundas sendo criado nele. De coração que, não essa semana, na sua caminhada com Deus, quando você estiver lá no ônibus lotado, que você fala, meu Deus, o que eu estou aqui? Você comece a declarar no seu pensamento, raízes profundas. Quando você estiver colocando a roupa de novo na máquina, que vai sujar logo em seguida, raízes profundas. Quando você estiver perdendo alguém que você ama ou passando por dificuldades, raízes profundas. Quando você tiver dificuldade para estar criando um filho, raízes profundas. Quando você estiver num trabalho que você fala, aqui eu acho que não é mais o meu lugar, não foi para isso que eu fui chamado, eu não estou feliz aqui, raízes profundas. Ai, mas eu estou com dificuldade financeira e eu sou temente a Deus, está tudo certo, eu não sei o porquê que isso está acontecendo. Raízes profundas. Porque a gente tem a necessidade de querer ver tudo, de querer comprovar, de querer ter resposta rápida. Sem nem parar para ir no nosso secreto, tirar um tempo e perguntar, Deus, o que você está querendo me ensinar? Porque eu sou sua filha, eu te conheço, eu sei o pai que eu tenho, o Deus que eu sigo, e alguma coisa não está certa, então eu vou esperar você me mostrar. E daí você acha que você está sofrendo, que aquilo não é de Deus. A gente fala, está repreendido, não é de Deus isso daqui. E às vezes Deus está te forjando no invisível. Deus te colocou ali para você conseguir ser formado, para você depois conseguir ser exposto. A gente quer pular tudo quanto é processo. Você pode até cantar o processo da Isadora, mas a gente quer pular porque é dolorido, porque é demorado, porque é sacrificial. E deveria ser automático a gente se sentir a necessidade de ter o secreto, de ter relacionamento com Deus. O desejo e não a obrigação. A autora do livro que eu citei, ela fala que ela aprendeu que ela não quer a obrigação, ela deseja se relacionar com Deus a cada minuto do dia dela que ela pode. Não é porque ela é obrigada e ela vai se sentir mal, mas ela sente falta daquilo quando não tem. É gerar em nós, pedir para que Deus gere em nós uma necessidade. Eu acredito que todo mundo aqui que já passou por alguma necessidade na vida financeira, se você já teve alguém doente que precisou, não sei, de doação de sangue, enfim, qualquer necessidade que você tenha passado e superado, quando você vê outra pessoa passando, você quer ajudar. Você quer dar. Se você já precisou de doação de sangue, teve alguém da sua família que também precisou, e foi muito difícil de conseguir, você conhece aquela necessidade, você sente, então você não deixa mais de doar. Se você já passou por necessidade financeira e, por exemplo, você cruzou com um casal no mercado que não conseguiu pagar a compra, você vai sentir a necessidade deles e você vai abençoar. A gente precisa ter essa necessidade no nosso espírito. Essa necessidade de ter um secreto, de ter um relacionamento com Deus. E eu não estou dizendo para você sentar e ficar estudando a Bíblia por 1 hora a fio. Porque eu sei que às vezes para muitos é uma dificuldade. A gente não lê assim e fala, nossa, entendi tudo. Você lê e fala, como assim? Não entendi. Vai lá na genealogia e fala, socorro, Deus, ajuda-me. Mas tem a necessidade de conhecer a pessoa de Jesus. Ter informação não significa que você tem intimidade.
A palavra vai dizer que tem pessoas que têm o conhecimento, mas não conhecem o poder de Deus. Tem pessoas que têm o poder de Deus, mas não têm o conhecimento. E tem o terceiro tipo que não tem nenhum dos dois. Quando, como filhos, automaticamente nós deveríamos ter os dois. Porque se você conhece quem é o seu pai, se você conhece a pessoa com quem você está buscando intimidade, com quem você quer se relacionar, você consegue o conhecimento. Você sente desejo por saber mais da palavra de Deus. Você sente desejo não em, vou ler a Bíblia em 1 ano. O desejo de aquele versículo que você já leu 1000 vezes, está batido. No seu secreto, Deus te revelar de outra forma e você vai falar, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, eu li várias vezes. Mas é só no secreto que você vai receber aquela revelação. É só no invisível que você vai ter acesso ao que você almeja, ao que Deus quer para a sua vida, ao direcionamento que Ele vai te dar. A palavra que eu estou dando aqui hoje pode não ser para o seu coração, pode não te ministrar, pode não te agradar, mas eu tenho absoluta certeza que se você for para o seu secreto e você pedir uma resposta para Deus, e você buscar o que Ele quer para você, aí sim vai ser certeiro para você, eu não tenho alguma dúvida. Vai vir com uma carta embaixo assinado o seu nome. Porque é ali que Ele olha diretamente para você. Porque é ali que Ele está te formando, te forjando, que Ele vai sussurrar no seu ouvido o que você precisa fazer. Quando você precisa parar, quando você precisa se afastar, quando você precisa agir. Às vezes a gente se sente perdido por não conseguir fazer o simples, que é entrar em um local e ficar só com Deus. Ou o silêncio incomoda. Faz um teste, quando você fala, meu Deus, está um silêncio. Você fala, então eu vou ficar quieta até eu conseguir ouvir o que você quer falar. Porque às vezes a gente também entra no secreto e pede, e agradece, daí ora, e daí está pedindo de novo, mas não está ouvindo. Já conversou com aquela pessoa que está tendo uma troca, daqui a pouco ela te atropela. Aí você começa a falar de novo, ela te atropela de novo. Você fica assim, nem quero mais falar. Ou aquele relacionamento que você só chega querendo alguma coisa em troca. Se você já teve esse tipo de relação, você se sentiu incomodado. Porque você se sente usado. E daí é isso que a gente vai lá e faz com Deus. Porque está difícil, daí a gente recorre, porque nós queremos alguma coisa. Porque está chegando uma conferência, então nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos buscar. Mas daí passou a conferência, não preciso mais. Ele vai seguir a oração do Pai Nosso, dizendo, santificado seja o seu nome. Por um acaso, tem como nós tornarmos Deus mais santo? Obviamente não. Não é uma oração para você repetir, mas para você ter uma base do que você deve buscar num relacionamento com Deus. E é você falando, me torna santo. Me dá essa necessidade para que eu glorifique e santifique o seu nome. Mostra o seu reino para mim. Mostra como você quer instalar ele aqui na terra. Para eu glorificar o teu nome. E daí ele vai falar o pão nosso de cada dia. Se até o pão você tem que pedir hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, por que o secreto você visita? Por que a opinião de Deus você pede quando está precisando muito? Porque o relacionamento não é contínuo. Porque você não consegue permanecer. A gente começou a confundir intensidade com intimidade. Intensidade com permanência. Eu oro para a história de José. E eu vejo alguém que permaneceu. Porque sabia que depois de tudo,
havia um propósito maior. O bichinho sofreu, coitado. Adorou a Deus desde sempre, foi fiel, foi promovido a escravo. Eu confesso que eu, no lugar dele, já estava aqui, não, eu não aceito. Alguma coisa está errada. Depois de tudo que eu passei, o Senhor ainda me joga aqui. Ele permaneceu. Criou raízes para aguentar tudo que ele passou. Criou intimidade com um Deus que ele conhecia. Mesmo na prisão. E salvou uma geração. Governou uma geração. Todos que eram para morrer de fome, não morreram. E daí eu te pergunto, as suas raízes hoje, elas estão aprofundadas o suficiente para você permanecer? Porque do outro lado, existe alguém que precisa de você, ou existe uma geração esperando que você, que permaneceu, chegue e alimente. Chegue e governe. Chegue e transborde. A gente tende a insistir em tudo na vida. Não está num relacionamento legal, não, mas vai melhorar. Vou permanecer. Está no caminho errado, mas não, uma hora vai mudar, vai dar certo, vou permanecer. E daí no simples, que é se relacionar com aquele que te criou, porque queria se relacionar com você, a gente é inconstante. E não é que você tem que tirar 1 hora do seu dia, todos os dias, para estar com Deus. Ler a Bíblia, orar. É saber aquela regra, igual de relacionamento que viraliza, 90, 10, 50, 60. Porque Deus conhece o seu coração. E Ele vai ver que às vezes você não está 60%, mas você necessita dEle. Às vezes você está 90% e é o puro fogo no teu secreto. E glória a Deus. E às vezes está 10% só quietinho ali porque você precisa do que Ele derrama sobre você no secreto. Porque você precisa entender naquele momento a força que as suas raízes têm para aguentar, sim. E daí eu não sei a necessidade que nós temos de clamar por Maranata, se nós não temos a permanência de continuar preparando o caminho. Se nós não temos a permanência de manter um relacionamento que nós vamos ter eternamente no céu. Nós precisamos que alguém dê uma palavra para nós. Nós precisamos que alguém comece um mover para a presença vir. Nós precisamos que alguém ore sobre nós. E eu não estou dizendo que você não precisa nunca. Eu estou falando que está se tornando excessivo, às vezes, sem a necessidade. Às vezes está colocando uma responsabilidade sobre pastoreio, sobre a liderança, e se sente frustrado com isso. Mas daí tem a sua porcentagem que, no secreto, não está tendo. E daí é claro que você vai sair daqui frustrado. Porque nem sempre vai ser direcionado aquilo que você está esperando receber. Nem sempre vai chegar um profeta aqui e dizer o que vai acontecer na sua vida. O que Deus planejou para você. Nem sempre vai chegar alguém aqui e fazer um culto de cura e libertação. Mas no teu secreto você pode ter tudo isso. E Jesus fala ainda que o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Pode não vir um elogio do seu irmão aí do seu lado. Pode não ter um reconhecimento que você espera. Mas é o teu Pai
que vê o teu secreto, que vê as lágrimas que você derrama, que vê o sacrifício que você faz depois de um dia cansativo, em querer estar com Ele, em ver o quanto você já entrou no modo automático de um filho, de conhecer o Pai que você tem e automaticamente fazer da forma que Ele considera correto, sem a necessidade do externo, sem a necessidade da grandeza, sem a necessidade do palco, que vai te recompensar. Não sou mãe ainda, mas eu acho lindo o processo da maternidade. Estava falando ontem com a Pá que eu amo acompanhar a mãe. Engravidou, está tendo filho, eu estou olhando todo dia o seu Instagram. Eu acho lindo. Porque você nasce de novo, e daí tem uma pessoinha que te olha. E se você não tinha o secreto, você começa a sentir a necessidade de conhecer o seu pai, porque você vai ter que apresentar para o seu filho. Porque não é só de falar que vai dar certo, é vivendo. Jesus nos mostra que Ele viveu, que Ele deu o exemplo, e os seus discípulos o seguiram. E existe uma força maior, você sendo mãe, você sendo pai também, que te faz permanecer. Você já não desiste mais como você desistia antes, porque agora existe uma vida que você quer que encontre Cristo. Agora você imagina Deus olhando para você, querendo te moldar à imagem e semelhança dEle, querendo te contar os segredos dEle, querendo te dar afago, querendo te dar carinho, querendo te dar a resposta que você precisa, que pode não vir naquele dia, mas vai chegar. Imagina os olhos dele para você, do Deus que criou o mundo inteiro, que fez bilhões de estrelas, que tem bilhões de filhos, que te olha e sabe o teu nome. E que sabe aonde Ele vai te colocar, aonde Ele vai te plantar, aonde Ele vai aprofundar as suas raízes, aonde Ele vai dar os seus frutos a outras pessoas. Se a gente pudesse ver a feição de Deus, se a gente pudesse ver como Ele olha para nós, que Ele não está preocupado como às vezes nós estamos com tudo, acho que a vida seria outra. E é só no teu secreto, é só no invisível, que você vai se admirar com a face de Deus. Que você vai resplandecer Ele. Eu te desafio mesmo, a você manter ali uma constância, a partir de hoje, no seu secreto. E chegar aqui e dizer que você não teve nenhuma experiência com Deus. E digo mais, que ela não foi mais profunda às vezes e mais forte do que as que você tem aqui no culto. Eu não tenho visão toda vez que eu estou no culto. Mas às vezes no meu secreto eu tenho. E às vezes são essas visões que abençoam outras pessoas que estão precisando. Tenha para você que o secreto é singular. É você e Deus, é seu. É o seu secreto com Ele. Só que tudo que é derramado ali, tudo que é gerado ali, se torna plural depois. Não é só para você. É você entregando e transbordando, derramando aquilo que Ele te dá naquele momento. É isso que vai te fazer permanecer nos dias em que você querer desistir, nos dias em que forem difíceis. Se você não conhecer como Ele vai cuidar de você nesses dias, os direcionamentos que Ele vai te dar, você cai fácil. E daí entra a questão de você realmente precisar das outras pessoas. De chegar com o coração sincero e falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou conseguindo mais orar como eu orava, buscar como eu buscava.
Hoje eu acho bobo, mas eu já fui muito assim de estar nesse patamar, em de que eu já tive uma experiência muito maior com Deus, e aquilo esfriou, aquilo diminuiu, eu fui me afastando. E hábito ruim você pega rápido, o bom é que é difícil. Você se afasta, se torna automático, você vai indo. E eu não contar para ninguém, com medo do que vão pensar. Vão falar que eu estou em pecado. E não é. Hoje em dia, eu falo com facilidade. Às vezes até para a Paola. Eu chego e falo, ai, não está dando, não estou sentindo. Parece que tem um teto aqui e não passa. Tenho pessoas que me conhecem intimamente, que podem me afiar quando eu preciso. Seja um pastor, seja um líder, seja uma amiga mesmo. De você olhar assim e falar, olha, eu não estou conseguindo orar. Ora por mim. Porque no secreto dela, aquilo que Deus entregar para ela vai ser derramado sobre você. Só que se você esconder, só que você ficar pensando no o que vão pensar de mim, se você tiver vergonha, se existe algo que te prende, você só vai se afastar cada vez mais. E daí você traz a Bíblia e coloca na tua vida atual. Se você tem um cônjuge, namorado, ou marido, enfim. Se vocês ficarem um mês sem trocar uma palavra, quando voltar vai ser igual? Você ainda vai conhecer 100% daquela pessoa, você vai ficar meio assim. O processo de voltar, ele vai ser natural? Natural é meio engraçado, né? Já pensou sobre aquelas pessoas que falam, olha naturalmente, a pessoa aqui, ó. O que é natural? Quando você fala para alguém agir naturalmente, não dá certo. Nada é tão natural. Você precisa começar a ter consciência que você está voltando aos poucos, que não vai ser igual mesmo. Porque se você sempre achar que não está igual, que não está indo, você vai sempre retroceder. Enquanto se você permanecer, você vai começar a receber novas coisas de Deus, a conhecer novamente aquela pessoa de quem você se afastou. E eu digo nem conhecer a Deus, Ele realmente te conhecer mais. De você ter a oportunidade de contar para Ele o que aconteceu, mesmo Ele já sabendo, durante esse tempo. De você realmente permanecer. Porque nós temos a tendência, e isso é do ser humano, de quando a gente entra num mecanismo de fuga, defesa, ou às vezes os dois, você sai, você não consegue voltar, você não se sente bom o suficiente, você não se sente pronto. Sempre existe um empecilho, porque daí você só quer chegar quando está bom. A terapia é igual. Ninguém quer os degraizinhos, que é voltar. Mas na vida com Deus é muito mais difícil. Eu falo, na época que eu saí da igreja, que o voltar foi muito mais difícil que o entrar. E olha que o entrar também foi difícil. Mas o voltar foi difícil porque eu já não era mais aquela Caroline do primeiro amor, do início. E eu me incomodava por não sentir o que eu sentia no início. Sendo que eu tinha vivido novas experiências, novas frustrações, novas mágoas, então eu já não era mais a mesma. Mas eu queria sentir como eu sentia antes. Eu queria sentir da mesma forma que eu era antes. Até eu começar a entender que Deus estava me mostrando mais. Não do que era, mas do que pode ser, do que vai ser. Aí eu deixei a menininha aí. A adolescente culpada, que saiu, que se sentia mal, que aprontou. E que depois passou a encontrar pessoas que passaram pelo mesmo que ela. E daí começou a entender aquilo que Deus estava gerando no secreto. Aquilo que Ele estava me ministrando sobre toda a cura de mágoa, toda a libertação de culpa. A mesma que outras pessoas com quem eu cruzei sentiam. A gente tende a se apegar
só aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos. E às vezes, como filhos, nós precisamos fazer o que o nosso pai quer e não o que nós queremos. Eu sei que essa não é uma ministração que você olha e fala, meu Deus, vai descer o fogo. Vai ser uhul. Mas eu tenho certeza que é um tipo de ministração que quando você sentir que o seu secreto está morrendo, no meio da sua caminhada você vai lembrar. Que quando chegar uma pessoa para você, abrindo o coração, de que ela já não está mais conseguindo se achegar até Deus, você vai lembrar. E você pode ter 10, 28, 2 anos de conversão. Essa fase vai chegar. Converse com seus pastores. Não é porque eles são pastores que eles são perfeitos. Eu tenho certeza que já chegou um momento na vida deles em que o secreto era meio silencioso, era meio frio. Que outras pessoas já afiaram ele para eles serem quem eles são hoje. É a gente começar a se colocar realmente como filho e lembrar disso no meio da caminhada. A gente quer servir, quer servir, quer servir, quer servir. Só que quando a Bíblia fala de servir, ela não fala para você servir a Deus como se você fosse escravo dele. É para você servir o teu irmão. Com Deus você trata a sua filiação. Não seu trabalho, não sua obra, não o que você está fazendo. Mas a sua identidade de filho. E se existe alguém aqui que não teve uma paternidade presente, vai saber a falta, o desfalque que isso faz. As marcas que isso deixa. E daí chega a Deus para te suprir nessa área. E às vezes você tem dificuldade de se achar filho dele, porque você nem sabe o que é ter um pai. Ou porque você já se frustrou com um. Se coloque de pé, por favor.